Seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete. E vamos juntos mais uma vez refletir de maneira breve sobre a palavra de Deus no Evangelho do dia, que hoje é de Mateus capítulo 5, versículos do 38 ao 48. Estamos no 7º domingo do tempo comum e neste dia em que celebramos o Senhor vivo e ressuscitado que caminha conosco, neste dia em que todos nós católicos somos convidados a participar de uma maneira ainda muito mais especial da Santa Eucaristia, para nos alimentarmos do pão da palavra e do pão da Eucaristia, o Senhor também nos coloca em um caminho de buscarmos cumprir com perfeição os mandamentos da palavra de Deus. É bastante interessante se nós nos recordarmos da leitura do Evangelho do último domingo, nós vamos perceber que Jesus continua com o discurso que complementa tudo aquilo que nós já ouvíamos falar no domingo passado. É uma continuação daquele mesmo discurso em que o Senhor Jesus chama os seus discípulos a viverem ainda mais a perfeição, não vivendo e nem pensando a lei simplesmente pela força das leis e de tudo aquilo que elas poderiam se transformar enquanto um peso, enquanto algo obrigatório, enquanto algo que até trouxesse sofrimentos para os seus discípulos ou até que se tornassem leis vazias e sem sentido. Jesus convida os seus discípulos a serem muito mais do que uma simples lei vazia e cheia de obrigações. Jesus convida os seus discípulos a deixarem esta lei da obrigação para viver a liberdade da graça. Por isso que Jesus faz tantas recomendações aos seus discípulos que avançavam aquelas leis que tinham sido deixadas a eles, que não era mais para viver com aquela lei do talião, como assim era chamada, do olho por olho, dente por dente, para dizer que o mesmo mal que alguém te fizesse, você poderia retribuir e fazer a outra pessoa na mesma medida. Não. Jesus convida os seus discípulos a não enfrentar as pessoas malvadas, a oferecer a face esquerda para quem bate na direita, a orar por aqueles que o perseguiam, caminhar 2 quilômetros com quem forçasse a andar 1, a entregar também a túnica a alguém e o manto a quem lhes pedissem. Tantas e tantas recomendações que Jesus dá, porque Ele quer que os seus discípulos sejam maiores do que pessoas que vivem simplesmente pelas miseráveis obrigações sob uma lei que às vezes é dura e pesada. Jesus pergunta aos seus discípulos: no que há de mais em amar apenas quem ama a vocês? O que há de extraordinário em saudar quem saúda vocês? Vocês precisam ser perfeitos como o Pai Celeste é perfeito, porque Ele faz chover sobre os bons e os maus, traz o sol sobre os bons e os maus, e Deus olha a todas as pessoas com amor e com carinho. Jesus quer que todos nós que somos cristãos, católicos, que vivemos a nossa fé de maneira genuína, verdadeira, gratuita, procuremos o mesmo caminho que Ele, que é o caminho de aperfeiçoar-nos na imitação de Deus. Não viver nas nossas misérias, sem viver nos nossos egoísmos, nas nossas mágoas, nos nossos rancores, mas deixar que transborde em nossos corações a verdadeira lei, que é a lei do amor e que é capaz de ser maior do que qualquer uma das outras leis, porque o amor supera a cada uma delas. Precisamos, irmãos e irmãs, compreender que quando o Senhor nos chama e nos faz este convite no Evangelho de hoje, Ele deseja que alcancemos a perfeição. E a perfeição não é alcançada simplesmente cumprindo as obrigações mínimas, mais básicas e mais miseráveis, mas a perfeição é alcançada quando nos doamos, buscamos e desejamos livremente amar como Ele amou. Por isso, peçamos ao Senhor Jesus que nos ajude a avançarmos no nosso amor para não ficarmos presos em obrigações e deixar que seja o Senhor que, pela força do seu Espírito,
e do seu amor, haja em nós, por meio do grande dom do amor, que é a maior de todas as leis. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.